Será que mais bancos americanos podem quebrar, vir à falência? Como isso afeta o Brasil? Como está o sistema financeiro por lá, onde para nós, brasileiros, é um eterno refúgio de segurança? Será mesmo? O que os dados mostram e como está o sistema financeiro brasileiro? Isso traz segurança para os nossos investimentos? Vamos mostrar com dados para chegarmos à nossa própria conclusão. Antes de tudo, eu sou Bruno Musso, economista, e atuo há 19 anos no mercado financeiro. Vou deixar o QR Code aqui na tela para que a gente fale a respeito do seu perfil e dessas alocações, tanto oportunidades como necessidade de proteção. Portanto, entre em contato com a minha equipe e comigo pessoalmente através desse QR Code. E se esse vídeo, nesse canal, te faz refletir, por favor, se inscreva nele, ative o sininho, que isso ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo. Pois bem, vamos então direto ao ponto. O CEO do JP Morgan, há uns dias atrás, Jamie Dimon, falou o seguinte: quando você vê uma barata, provavelmente há outras ali na sala. E o que ele quis dizer? Que o mercado de crédito nos Estados Unidos pode estar enfrentando uma crise maior do que a que se vê até o momento. Mas para isso, vamos voltar na história recente. Dois colapsos importantes que nós vimos há pouco tempo, o First Brands e o Tricolor Holdings, em que essas duas instituições vinham tomando empréstimos em ritmo recorde enquanto ofereciam retornos elevados aos seus investidores. A Tricolor Holdings entrou com um pedido de recuperação judicial há pouco tempo e provocou quase que uma perda total da sua dívida. E gigante, o que alertou ainda mais, acendeu a luz amarela, se o sistema financeiro está enfrentando problemas onde ninguém está vendo, ou seja, tem mais de uma barata na sala, como disse Jamie Dimon. O caso foi seguido pela quebra da fornecedora de autopeças First Brands Group, que devia mais de 10 bilhões de dólares para os maiores nomes do mercado financeiro de Wall Street. 10 bilhões de dólares, uma empresa chamada First Brands Group. Ou seja, foram perdas, ou melhor, calotes e possíveis fraudes divulgadas em bancos regionais dos Estados Unidos, como o Zions Bancorp e a Western Alliance, que foram dezenas, não bilhões, dezenas de milhões em prejuízo, mas pequenas coisas que vão acontecendo, pequenas entre aspas, começam a acender essa luz amarela que poderia vir a acender novamente a luz vermelha. E é o que mostra que essa matéria, como uma perda bancária de 50 milhões de dólares, que parece pequeno, ligou o sinal de alerta em Wall Street e abalou o mercado. Isso faz mais de um mês, mas vocês vão entender por que eu estou trazendo isso agora. Ainda assim, a revelação simultânea, quase simultânea, dessas fraudes em empréstimo, reacendeu em Wall Street o antigo debate sobre se a era do capital abundante, que a gente bate tanto nesse canal, o capital abundante de alto risco está prestes a cobrar o seu preço em bancos e instituições não bancárias nos Estados Unidos. Aquilo que eu sempre falo, a intervenção, os juros artificialmente baixos, gerados por uma injeção trilionária de capital pelos bancos centrais ao longo da última década e meia, o preço simplesmente chega. E a questão é justamente isso. Está chegando? A última vez que um banco regional tinha afetado a economia americana foi em 2023. Pouquíssimo tempo, quando o SVB, Silicon Valley Bank, com 212 bilhões de dólares em ativo, entrou em colapso, como a gente consegue ver aqui nessa imagem. Isso aconteceu, obviamente, após uma corrida de saques dos correntistas que queriam retirar o seu capital ali do banco. A qualidade e o risco do crédito também foram fatores que levaram à crise de 2008, o que está muito recente. Então, isso leva, sim, maiores receios a investidores e a correntistas nos Estados Unidos. Vale lembrar que o Silicon Valley Bank, apesar de ser regional, era o 16º maior banco dos Estados Unidos e foi a segunda maior quebra do banco regional. A primeira foi Washington Mutual, em 2008. A gente vê isso aqui nesse gráfico. Portanto, os casos da quebra de Zions e Western Alliance seriam os mesmos. Fundos de investimentos que tomaram recursos para financiar a compra de hipotecas comerciais inadimplentes, portanto, de alto risco. E a gente viu que o Banco Central americano, ao longo da pandemia, veio se entupindo desse tipo de crédito no seu balanço, comprando hipotecas de pessoas físicas
com altíssima inadimplência, ou seja, retirando o risco do balanço dos bancos e colocando no balanço do Banco Central. E isso começa, como eu falei, a cobrar o seu preço. Bom, como é o funcionamento dos bancos tradicionais? Eles tomam um empréstimo através do correntista, você deposita o seu dinheiro num banco, isso para o banco é um empréstimo, é um passivo. Eles pegam esse dinheiro e emprestam a uma taxa de juros maior do que aquela taxa de juros que ele remunera o seu capital por você deixar o dinheiro lá. E o que os bancos fazem com esse capital? Por exemplo, compram títulos públicos ou podem comprar hipotecas, como eu falei, e esses títulos eles podem ter liquidez ou serem mais ilíquidos, com vencimento maior, portanto estarem suscetíveis à marcação ao mercado, que a gente tanto fala aqui para os nossos clientes, em que renda fixa não necessariamente é fixa. Se você sair antes do vencimento, você pode sair com muito lucro ou muito prejuízo. Portanto, quais são as duas vulnerabilidades que envolvem o sistema bancário? O primeiro deles é que os correntistas resolvam sacar aquilo que tem depositado nos bancos. E aí, obviamente, o banco quebra. O segundo ponto é essa compra de ativos que o banco faz, os bancos fazem com o dinheiro que nós depositamos nos bancos. O que eles estão comprando com esse dinheiro? Título público, por exemplo, no caso aqui dos Estados Unidos, título público americano, com vencimento curto para que tenha uma liquidez, ou eles estão comprando ações, hipotecas, títulos de empresas com vencimento mais longo. Tudo isso envolve um risco e uma vulnerabilidade maior. Vale lembrar que os depósitos líquidos investidos em ativos ilíquidos geram um risco muito grande, ou seja, os bancos, ao longo da pandemia, pegaram os investimentos dos correntistas, o dinheiro depositado dos correntistas, e compraram títulos públicos americanos com vencimento muito longo e compraram também hipotecas, onde tem um risco muito maior e muitas vezes títulos de dívida de empresas, os chamados bonds. Ou seja, você deposita lá $100 mil no banco, só que em algum momento você pode pedir esse depósito e o banco precisa te entregar isso em D0 se você colocou num ativo líquido. Só que o banco pegou esse dinheiro e investiu num título muito longo. Se você precisa do dinheiro hoje e você tem esse direito, o banco precisa desinvestir desse ativo longo para te entregar o capital hoje. E é aqui que mora o grande risco. Vamos olhar então os números aqui como um todo. O SVB, o Silicon Valley Bank, que foi a maior quebra, como acabamos de falar, viram seus depósitos crescer de 65 bilhões em 2019 para quase 200 bilhões em 2021. E se nós pegarmos aqui os 10 maiores bancos, olhando os ativos que não têm seguro, ou seja, os depósitos que não estão cobertos por seguros, e também aqueles chamados HTM, Hold to Maturity, ou seja, eles pegam esse dinheiro, investem esse dinheiro em títulos mais longos, só que o seu depósito é de curtíssimo prazo. Se você pede o resgate, ele precisa te entregar hoje, só que está investido em títulos mais longos. E nós vemos aqui, o Bank of New York Mellon, por exemplo, tem 31% dos seus depósitos no Hold to Maturity, ou seja, de longo prazo. O Silicon Valley Bank tinha quase 95%. State Street Bank com mais de 40%, Signature Bank 93%, Citibank 64%, HSBC 47% e assim sucessivamente. Claro que há uma estatística por trás, com a probabilidade de todo mundo pedir o resgate de imediato é muito baixa, mas de qualquer maneira são riscos importantes. Olha os números aqui retirados do próprio site do Federal Reserve. Nós sabemos que após a pandemia teve aquela inflação gigantesca que nós prevíamos aqui, por conta dessa injeção trilionária de capital por parte dos bancos centrais e do Federal Reserve, o Banco Central americano, como se não houvesse amanhã. Muitos burocratas vieram a público tentar falar que essa inflação ela seria temporária, depois foram mudando o discurso, como a gente falou aqui, sem obviedade nenhuma. Obviamente, isso levaria, como levou a alta taxa de juros, o que faz com que os investidores não mais fiquem satisfeitos em deixar os seus depósitos parados em uma conta corrente, que não remunera nada. Agora, após a alta das taxas de juros por parte dos bancos centrais e também do Federal Reserve, os investidores não mais precisariam deixar os seus dinheiros parados em conta corrente e sim comprar títulos públicos americanos, que rentabilizavam 3, 4, 5% ao ano, inclusive títulos
considerados de mais curto prazo. Isso levou, obviamente, a um risco. Os investidores sacando o dinheiro dos bancos para comprar título público americano. Os bancos precisavam entregar esse dinheiro aos seus investidores, aos seus correntistas, e para isso precisavam vender os títulos de longo prazo ou as hipotecas ou os títulos de empresa. Só que, como o juros subiu, o valor desses títulos em valor presente caiu. Significa que os bancos precisavam sacar com prejuízo aquilo que eles tinham investido a longo prazo para entregar o dinheiro dos correntistas no curto prazo. Essa é a chamada marcação a mercado que nós tanto falamos aqui para os investidores. Não significa que é ruim, mas você tem que entender que muitas vezes a renda fixa não é fixa e ela pode trazer prejuízos. A gente tem alocado bastante para os investidores que têm o perfil, e eu, por exemplo, em títulos públicos da dívida brasileira, a IPCA mais 8. Eu não vou carregar isso para o vencimento. Vencimento média de 2029 desses títulos. Eu quero esperar, em uma eventual mudança política, que a taxa de juros caia, com isso o valor presente dos títulos sobe, o que, consequentemente, traria um ganho no curto prazo. Nesse caso que estamos narrando, foi ao contrário. Os juros subiram no mundo todo para conter a inflação, patrocinada pela injeção trilionária dos bancos centrais, e o valor presente dos títulos caíram. Os correntistas pedindo saque e os bancos precisavam reportar prejuízo para entregar o dinheiro aos seus correntistas. Isso é o que a gente vê aqui nessa imagem. Abaixo de zero mostra o que os bancos carregam de prejuízo em seu balanço caso eles fossem sair antes do vencimento. Veja como supera os 300, 400 bilhões de dólares. Nessa segunda imagem, a gente vê os ativos líquidos dentro do balanço dos bancos como percentual do total dos ativos. Ou seja, o que eles têm de ativos líquidos é menor frente ao total de ativos, o que numa eventual corrida bancária traria prejuízos imensos para os bancos e muitos deles não aguentariam e precisariam de ajuda do Banco Central Americano ou então quebravam. Quando nós olhamos nesse outro gráfico aqui, a gente vê os prejuízos não realizados dos bancos, tanto os bancos regionais como os bancos nacionais, e, portanto, eles continuam, como mostramos, entre 300, 400 e 500 bilhões de dólares prejuízos não realizados. Entendem agora por que a pressão de Donald Trump em Jerome Powell, presidente do Banco Central Americano, para baixar as taxas de juros? Quando ele baixa as taxas de juros, os juros desses títulos poderiam cair juntos, e ao cair acaba pressionando menos a dívida pública americana, que não para de crescer, e o déficit americano continua crescendo, portanto o governo americano precisa continuar emitindo dívida. Se o juros está mais alto, ele paga mais por essa dívida e também pressiona ainda mais esses títulos que os bancos têm carregado no seu balanço, o que poderia levar a uma quebra maior dos bancos e um sistema financeiro ser contagiado como um todo. O Jerome Powell já baixou a taxa de juros nos Estados Unidos, deverá continuar baixando, mas traz ressalvas em que não necessariamente baixará na velocidade que Donald Trump quer, o que é um risco, uma vez que o déficit americano continua crescendo. Uma dívida maior, uma dívida pública maior, como a gente tem visto, mas as perdas não realizadas dentro do balanço dos bancos, como acabamos de falar, leva inevitavelmente a uma pressão na liquidez dos bancos. O governo demanda o dinheiro, esses títulos estão presos no balanço dos bancos, o que drena a liquidez do sistema financeiro. E ao drenar essa liquidez, você vê taxas de juros mais altas e um risco maior para o balanço dos bancos e para a dívida pública americana. Por isso que a gente já começa a ver matérias falando que o Federal Reserve já está postos a voltar a comprar ativos, o que é justamente o que trouxe a esse problema. E é justamente o que burocratas e tecnocratas adoram fazer. Sempre suprir o problema que eles criaram, trazendo como solução aquilo que trouxe ao real problema. Mais impressão de dinheiro, mais intervenções na economia como um todo. E mais, os Estados Unidos estão passando pelo shutdown, que agora parece que chegarão em um acordo e abrirão o governo novamente. Mas isso tem impedido que muitas instituições americanas funcionem de maneira normal. Então o shutdown também drena a liquidez. E a dívida pública americana, que não para de crescer, o déficit que não para de crescer, também drenando mais liquidez. E é importante nós olharmos as reservas bancárias no Federal Reserve,
o tanto que os bancos privados têm depositado no Banco Central americano em relação aos títulos do Tesouro. E essa liquidez não para de cair. E o que é, então, o chamado Quantitative Tightening? É justamente quando o Federal Reserve ele vende os títulos na sua carteira e retira dinheiro. Se ele vende os títulos, ele capta dinheiro, retira dinheiro da economia. O Quantitative Easing é justamente o que trouxe esse problema. O Banco Central americano vem comprando os títulos que estão disponíveis no mercado, injetando dinheiro na economia. E isso faz mais estímulos a mais endividamento, a desvalorização da moeda, que leva a mais inflação, pressão na taxa de juros e todo o risco que nós falamos aqui. Ao longo dos últimos tempos, nós vimos que o Banco Central americano veio fazendo quantitative tightening, ou seja, vendendo os títulos em sua carteira e retirando dinheiro da economia, como a gente vê aqui. E é justamente o que eu falei na matéria anterior, que o Banco Central americano já está disposto a voltar a fazer o quantitative easing, voltar a injetar mais dinheiro na economia. Um outro risco importante disso tudo, desse maior quantidade de dinheiro na economia, é o chamado spread de crédito, que atinge o menor nível desde 1998, ou seja, com muito dinheiro em circulação, as pessoas compram diferentes títulos e quando você compra, demanda mais títulos, seja empresariais ou do governo, as taxas de juros dele caem porque a demanda sobe, o preço dele sobe, a taxa de juros cai. Ou seja, há cada vez um prêmio de risco menor para você comprar títulos empresariais, emprestar para as empresas do que o título público. Normalmente há um risco menor em emprestar para o governo do que para as empresas privadas. E a diferença entre esses dois títulos está no menor nível desde 1998, porque a demanda cresce, porque há muito dinheiro em abundância ao longo dos últimos tempos, que veio diminuindo. Mas ao que parece é que o Banco Central voltará a fazer esse tipo de injeção que traz, obviamente, riscos importantes. O M2 é o montante de dinheiro em circulação na economia em depósitos à vista e de curto prazo. Também não para de crescer, superando 22 trilhões de dólares. Ao olharmos aqui os últimos presidentes, a gente vê um crescimento brutal em todos eles do chamado M2, dinheiro em circulação, que pressiona, obviamente, o valor da moeda, traz mais inflação, maiores taxas de juros e todo o risco que a gente conhece. Essa abundância do dinheiro ao longo dos últimos anos fez com que os preços de muitos ativos chegassem a níveis estratosféricos. Por exemplo, agora a Apple está sendo negociada a 9,8 vezes o preço sobre o lucro. A média dos últimos 10 anos é de 5,7 vezes. Ou seja, as empresas têm um valor impressionante de mercado, anunciando CAPEX, inteligência artificial, de mais de 500 bilhões de dólares, o que torna uma pressão muito grande em vendas para conseguir ter um retorno em cima desse CAPEX, o que pode vir a pressionar também as ações americanas, principalmente aquelas maiores. E em meio a tudo isso, a gente vê o Warren Buffett, que vai se aposentar agora no final do ano, com mais de 400 bilhões em caixa, uma vez que ele veio vendendo as suas ações. Para contextualizar, é feito de comparação, 400 bilhões é mais do que as reservas internacionais brasileiras, por volta de 350 bilhões de dólares, tá? E olha alguns dados interessantes da economia americana. Caiu para 21% o percentual da população que compra casas nos Estados Unidos, uma vez que o preço veio subindo e muito ao longo dos últimos anos por conta dessas intervenções, injeções trilionárias na economia. E aumentou a idade média do americano que consegue comprar uma casa, que agora está em 40 anos e uma década atrás tinha a média de 31 anos de idade. E quando olhamos aqui a dívida, seja no cartão de crédito, seja para os estudantes, seja para comprar um carro, a gente vê que o nível de inadimplência de mais de 90 dias também não para de subir. Ou seja, a coisa está complicada, todo mundo está endividado e isso tem origem nessas intervenções governamentais de injetar dinheiro ao longo dos últimos 15 anos como se não houvesse amanhã, produzindo déficits recorrentes, maiores emissões de dívida, só que agora a verdade bateu a porta, precisou subir a taxa de juros para conter essa inflação. Não me parece crível que a taxa de juros simplesmente caindo sem cuidar do déficit trará resultados sólidos no médio e no longo prazo. Isso também funciona aqui no Brasil. Mas sim, há dados importantes mostrando o arrefecimento do mercado de trabalho nos Estados Unidos, mas a dívida segue crescendo. E no Brasil, os bancos estão
bastante sólidos dentro do seu balanço. A dinâmica é completamente diferente, uma vez que eles não precisam comprar esses títulos públicos com vencimento muito longo. A dinâmica no Brasil é completamente diferente, uma vez que as taxas de juros são mais altas aqui. A gente viu que o Itaú divulgou um lucro de 11,8 bilhões com ROI, ou seja, retorno sobre o patrimônio líquido de 23%. O Bradesco, bem pior, lucro de 6,1 bi, apesar de ter melhorado, com o ROI de 14%. O Banco do Brasil, uma piada estatal, lucro de 3,8 bilhões com ROI de 8%. Itaú de 11,8%, Bradesco de 14% e o ROI do Banco do Brasil de 8%, o menor desde 2016. A XP com ROI de 24%, mas uma captação que caiu 70% e um lucro de 1,3 bi. O BTG, que saiu o resultado hoje, que é o banco de minha preferência, que é o banco que eu uso, seja para investimentos, seja para o meu dia a dia, um lucro de 8,8 bilhões com ROI de 28%. Impressionante o resultado do BTG. E o Nubank com ROI também de 28%, com lucro de 3,6 bilhões. Então o sistema bancário brasileiro, ele é diferente, ele parece bastante sólido e há oportunidades aqui, como eu falei, em títulos públicos, em ativos atrelados à inflação, em ações brasileiras e lá fora também. Mas apenas cuidado para onde coloca o seu capital e a gente sim ajuda isso, tanto aqui como lá fora, seja Estados Unidos e Europa, onde o meu time e eu diretamente também me coloco à disposição. Espero que tenha ficado claro como funciona essa dinâmica bancária e o risco envolvido nisso tudo. Dúvidas à disposição. Seguimos.